Graça e paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida, abençoe a vida de sua família e que Deus também prospere os seus negócios. O tema da mensagem, meus irmãos, é avivamento. Deus quer que tenhamos um avivamento, Deus quer que nós preparamos o altar para que Ele venha com fogo do Espírito Santo sobre nossas vidas, sabe? Para que Ele possa usar a gente cada vez mais e mais, não só nas bênçãos materiais, mas como as espirituais, para a gente levar isso mundo afora e para todos os que estão do lado de fora, né? Porque, como eu costumo dizer, a Bíblia diz que nós somos sal e luz, né, para o mundo. Então não adianta nada o sal ficar preso no saleiro e a luz ficar no candeeiro embaixo da mesa. Então temos que ter essa chama acesa, o avivamento. Não adianta estar cheio do azeite e não usar o azeite. Se não usar, ele vai ficar estragado dentro do vaso, né? Ou dentro da vasilha. Então, crente dentro do saleiro tem um monte, mas Deus quer que a gente saia do saleiro. Para isso nós temos que ter um avivamento. Nós vamos saber um pouquinho mais sobre avivamento, meus irmãos. Nós vamos ler o texto sagrado em Levítico, capítulo 9, versos 21 a 24. Mas eu indico o irmão para que leia o capítulo 8 e o capítulo 9 na sua casa para você entender. O capítulo 8 ele já é a ordenança sacerdotal e o capítulo 9 inicia o ministério sacerdotal de Arão e seus filhos. Então há toda uma preparação, uma consagração. E depois nós vamos ler aqui os versículos onde Deus vem com fogo e consome o holocausto, a gordura, né? Deus aceita aquela oferta que foi feita. Então Deus quer que tenhamos um avivamento. Já está aqui a introdução do assunto e está separado aqui o avivamento nos 5 primeiros livros da lei, da Torá, da Bíblia, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Está só aqui relacionado a alguns versículos desses 5 primeiros livros da Bíblia, para a gente poder entender um pouquinho mais sobre avivamento. E também deixei aqui separado o significado da palavra avivamento e avivar-se, para a gente poder entender um pouquinho mais, tá bom? Lembrando que nós vamos adquirir sabedoria e conhecimento através da palavra de Deus. Então vamos ler, meus irmãos. Levítico capítulo 9, versos 21 a 24. Então Arão tomou o peito e a coxa direita de cada animal e fez o gesto característico do mover da apresentação de oferta diante do Senhor, exatamente como Moisés havia orientado ou ordenado. Depois de oferecer todo esse sacrifício, Arão estendeu as suas mãos sobre o povo e o abençoou. Então desceu os degraus do altar. Arão e Moisés entraram na tenda do encontro, e quando saíram para abençoar o povo, eis que a glória do Senhor surgiu diante de todo o povo reunido. De repente, uma chama poderosa fulgurou da parte do Senhor e devorou o holocausto e as gorduras que estavam sobre o altar. Diante disso, contemplava atônito todo o povo, que soltou brados de júbilo e louvor, e todos prostraram-se com a face por terra. Olha só, mas imaginem todo mundo, Moisés e Arão saindo da tenda de encontro e a glória do Senhor enche aquele local, depois desce um fogo e consome todo o holocausto e a gordura que foi oferecida naquela época. Misericórdia, né, irmão? O sangue de Jesus Cristo tem poder. Que nós possamos ter esse avivamento que Deus tanto quer em nós, né? Não podemos deixar o pavio que fumega apagar e nem aquele carvão que esteja lá com aquela fagulha bem pouquinha, né, meus irmãos? Está precisando de um fogo, está precisando de um vento do Senhor para poder acender a chama, aquela brasa. E nós sabemos que na onde tem fogo, meus irmãos, mosca não pousa, né? Nós sabemos que tem muita mosca aí querendo pousar na cabeça de crente. Mas se o crente estiver na oração, estiver no oleiro, estiver buscando ali aos pés de Cristo, nenhuma mosca pousa na cabeça de crente, na onde tem fogo. Mosca gosta de ficar onde está gelado, né, meus irmãos? Onde está tudo gelado, é frio, morno, gelado, é onde a mosca começa a pousar. Onde tem calor, onde tem chama, onde tem fogo,
a mosca passa longe. É assim, que você possa ser abençoado, que você tenha um avivamento na sua vida e que as moscas estejam longe de ti, para a honra e glória de Deus. Vamos ver aqui a introdução do assunto, meus irmãos. Antes, deixa eu ver aqui para os irmãos o que significa a palavra, que eu já deixei separado. Avivamento é o ato ou efeito de avivar-se. Aí o que significa avivar? Avivar é tornar-se mais vivo, animar-se, avigorar-se, reanimar ou despertar. Sabe aquilo que está meio cansado, aquela fé indo embora, você achando que as coisas não vão acontecer, que você já está cansado da igreja, já tem 20 anos de carteirinha e nada acontece. Às vezes Deus quer um avivamento, meu irmão, um avivamento em nossas vidas, um avivamento, sabe? Não ficar assistindo certos programas de TV. Para você ter um avivamento, de repente, alguns vídeos no YouTube que você não possa ver, sabe? Aqueles vídeos que brincadeirinhas sem graça, aquelas conversas fiadas, aqueles programinha besta. Talvez Deus queira isso, que você comece a se limpar de algumas coisas para que Deus venha e aceite o holocausto e a gordura. Aceite o que você está oferecendo para eles. Fala: Senhor, a Bíblia diz que os nossos corpos é templo do Espírito Santo. Então temos que ter cuidado com o que a gente ouve, com o que a gente vê, com o que a gente fala. Nós temos que fazer a diferença no caminhar perante e diante o ímpio, né? Então às vezes tem muito crente aí que tem a capa de crente, mas de crente ele não tem nada. Tá bom? Vamos ver aqui a introdução do assunto. Esse texto sagrado revela o momento em que a glória de Deus apareceu ao povo para acender o fogo do altar. Deus também está interessado em acender o fogo do avivamento em nosso altar. É muito importante aprendermos o significado de avivamento e a sua ocorrência ao longo da história bíblica. Avivamento é a intervenção divina no curso normal das coisas espirituais e o retorno do homem à comunhão com Deus para desfrutar dos tempos de refrigério na presença do Senhor. Em toda a história bíblica e ao longo de toda a história da igreja cristã, percebemos focos do avivamento divino em cada época. Agora vamos ver aqui os textos sagrados que já está separado. Avivamento nos 5 primeiros livros da Bíblia, da Torá ou da Lei. Em Gênesis 4, 26, há avivamento entre os descendentes de Adão. Um neto de Adão, chamado Enos, começou a invocar o nome do Senhor, e desse avivamento surgiu o piedoso Enoque e o justo Noé. Então, um remanescente da geração caída de Adão começa a voltar-se para o Senhor. Em Gênesis 12, do 1 ao 3, há avivamento em Ur dos Caldeus, quando Abraão obedece a chamada de Deus e passa a ter um contato íntimo com o Senhor, tornando-se amigo de Deus e pai de todos aqueles que têm fé em Deus. Em Gênesis 41, há avivamento na política do Egito. José, um homem cheio do Espírito de Deus, torna-se governador de toda a terra do Egito. Revitaliza a economia egípcia e salva o mundo da fome naquela época. Em Êxodo 3, há avivamento no deserto do Sinai. Deus aparece a Moisés no meio de uma sarça de fogo ardente e comissiona a libertar Israel do Egito. Em Êxodo 4, versos 14, há avivamento em toda a terra do Egito. Deus sacode o Egito por meio de Moisés e de Arão. Multiplica suas maravilhas na terra das pirâmides e liberta o seu povo do jugo de Faraó. Em Êxodo 14, versos 1 e 15 e 21, há avivamento no Mar Vermelho. Deus abre uma avenida no meio do oceano e o povo atravessa aos pés enxutos. E do outro lado do mar, um grande avivamento se espalha no arraial de Israel. O povo começa a cantar dizendo que só o Senhor é Deus. Em Êxodo 16, 17, há avivamento no deserto de Sim. Deus faz chover pão do céu, transforma as águas amargas em águas doces e faz brotar a água da rocha. Em Êxodo 19, 20, há avivamento no Monte Sinai. Deus desce sobre o Monte Horebe para outorgar a lei aos filhos de Israel. O arraial começa a estremecer e o monte a fumegar na presença do Senhor. Em Êxodo 39, 40, há avivamento na tenda da congregação. O tabernáculo é levantado, a glória do Senhor enche o tabernáculo e o povo contempla a glória visível do Deus de Israel. Em Levítico 6,
versos 9. Há avivamento sobre o altar do tabernáculo. Deus incendeia o altar de bronze e o fogo arde continuamente sobre o altar e não se apaga. Em Números 11, há avivamento à porta da tenda da congregação. Deus tira uma porção do Espírito que estava sobre Moisés e enche os 70 anciãos e envia codornizes para o arraial de Israel, proporcionando uma churrascada para mais de 600 mil homens, meus irmãos. Foi isso que Deus fez. Em Deuteronômio 3:34, há avivamento na fronteira. Churrascada foi colocada aqui por parte minha, tá, meus irmãos? Mas aí eles pegaram as codornizes e comeram, e comeram, e comeram. Então nós colocamos aqui um churrasquinho por ser codorna, por ser carne, tá? Mas a Bíblia não fala que foi churrascada, eu que estou dizendo. Em Deuteronômio 32:34, há avivamento na fronteira da terra prometida. Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, começa a abençoar as 12 tribos de Israel e a prever a seu futuro a terra prometida. As suas palavras começam a destilar como orvalho e a sua doutrina gotejar como chuva. Vamos ver a conclusão? Deus sempre enviou um avivamento no decorrer da história. Em qualquer que fosse o período da história bíblica, Deus mostrou a sua disposição em trazer renovação espiritual para o seu povo. Então, meus irmãos, é isso que precisamos, buscar renovação espiritual. É colocar nosso joelho no chão e não só orar pelo vizinho da direita, da esquerda, que isso é necessário sempre. Mas nós temos que colocar sempre nas nossas orações que Deus nos abençoe, proteja, guarda, que Ele nos encha com o Espírito Santo de sabedoria, discernimento e entre outros, meus irmãos, para que nós possamos ter um avivamento espiritual em nossas vidas. Não podemos ser aquele crente que põe o joelho no chão e pede sempre a mesma coisa. Ah, Senhor, libera minha casa, libera meu carro, libera o emprego, libera o estudo do meu filho. Ah, Senhor, eu quero ser promovido na empresa. Não, isso é normal e isso é coisa que todo mundo faz, meus irmãos. Até o ímpio, que às vezes não faz nem para a igreja, já pede isso para Deus. Nós temos que pedir um avivamento, que Deus venha com fogo, com a tua chama, sabe? Que Ele incendeia nosso coração, meu irmão, que Ele incendeia esse altar que é feito de barro, né? Para a honra e glória do nome dEle, para que possamos ter sabedoria no falar, no andar, no caminhar, em todas as coisas. Isso que Deus quer, um avivamento em nossas vidas. Tá bom, meus irmãos? Que Deus possa vir com esse avivamento espiritual em sua vida. Você que é pregador, missionário, você que fala da palavra de Deus, ou que você não fala, que você seja um empresário, que Deus venha com esse avivamento para te dar sabedoria. Que, como eu já disse em muitos vídeos, já conheci bastante pessoas aí cristãs que tem seu próprio negócio. A pessoa te dá o cartão da loja, seja do que for, ou trabalha pela internet, te dá o cartão e você olha no cartão, não tem uma frase bíblica, não tem nada, não tem um salmo, não tem um provérbio, não tem um versículo, não tem nada. E a maioria que você pega, Deus é fiel. Meu irmão, que Deus te abençoe, que Ele venha com avivamento na sua vida, para que você tenha criatividade em colocar algum versículo da Bíblia que venha, sabe, glorificar o nome de Deus, porque Deus é fiel, o mundo inteiro sabe, tá? Então às vezes a gente olha algumas coisas aí que precisamos sim, sempre. Eu, mais do que nunca, eu preciso e busco esse avivamento. Que você possa buscar também esse avivamento, para que Deus te dê sabedoria, tá bom? Para que a gente não seja aqueles crentes meia boca. Temos que fazer a diferença. Quando você se enche de Deus, se enche do Espírito Santo, você faz a diferença, tá bom? Que Deus abençoe sua vida e fiquem na paz do Senhor.